Fala pessoal, vamos para a segunda parte sobre Kerberos, né? Entender de fato como ele funciona na prática, técnicas de detecções, cases de mercado e tudo mais. Cara, já deixa o seu like aqui, não perde tempo com isso não, já deixa sua inscrição para os próximos vídeos, né? Semana passada a gente mostrou como o Kerberos funciona e a gente vai ter mais aulas aqui no YouTube sobre isso. Você não pode perder, cara. Já deixa aí. Se você não viu o primeiro vídeo, essa daqui é a parte 2, né? Então na descrição vai ter o link do primeiro vídeo, tá? Confere ele primeiro antes de vir aqui, nesse segundo, ok? Valeu? Vamos pro vídeo. Vamos lá. Eu vou estar fazendo aqui o nosso prompt. E a gente tem alguns caras aqui que a gente vai precisar para essa brincadeira, tá? E a gente vai estar utilizando o Impact, que é uma suíte aí, cara, fenomenal. Ela é muito boa mesmo. A gente vai estar utilizando o John, né, para quebrar esses hash, quebrar esses cheats. E a checklist para a gente utilizar de meio ali de org lists e por aí vai. É uma coleção muito boa, excelente para esses fins, principalmente didáticos, né? E tem algumas aplicações assim no mundo real também. E o Rubeus, que é um cara assim maliciosaço, né? Mas ele tem um poder aí de manipulação de tickets dentro do ambiente do Active Directory muito legal. E a gente está aqui com duas máquinas, tá? Eu estou com um DOMAI Controle, que está funcionando na 192.68.100.100, e eu tenho um Workstation, que está funcionando aqui na 192.68.100.110, né? Então eu tenho essas duas maquininhas aí de laboratório. E beleza, cara, vamos estar aqui fazendo o primeiro, né, o primeiro exemplo para comprometer isso de fato, que a gente vai fazer da perspectiva do usuário, né? A gente vai fazer isso logado dentro da máquina. Como eu disse, a gente precisa de uma credencial inicial, né? E existem outros meios, tá, de você conseguir essa credencial. Deixa eu colocar aqui o nosso endereço. Beleza? Como eu disse para vocês, vai estar funcionando aqui na... Deixa eu pegar aqui, né? No 110, né? Então a gente vai estar conectando aqui no domínio Camelot com o usuário Lancelot, tá? Que ele vai ser a nossa vítima aí, né? Vai ser a nossa vítima. Vamos lá, vou colocar a senha dele aqui, depois eu revelo para vocês aí. E a gente vai estar iniciando aqui a sessão do nosso querido Lancelot, tá? Pessoal, se vocês gostaram aí, né, da explicação do Kerberos, como funciona um Kerberos e tal, cara, deixa um comentário aí, deixa um like, manda pro seu amigo aí, entendeu? Manda para aquela pessoa que gosta de Active Directory, que gosta de Windows, né, de exploração Windows, mas ainda não teve a oportunidade de entender de fato como funciona o Kerberos. Eu espero que essa analogia do parque de diversões aí, dos bilhetes, fique mais claro, né, um pouco mais fácil de entender como funciona a autenticação dentro do Active Directory, porque é complexo e existe muito mais daquilo que a gente comentou, né? Por exemplo, ali os tickets, né? Cada um daqueles tem os fragmentos responsáveis, né? Não é só um ticket está saindo, cara. Esse ticket ele tem o timestamp, ele tem a seção de usuário, tem vários fatores. Eu convido você também a estudar mais sobre como funciona o Kerberos, né? Nessa aula eu trouxe um modelo que funciona para a explicação que a gente tem aqui hoje, mas te convido a buscar um pouquinho mais, tá? E a gente está aqui com a nossa sessão do Lancelot, né, cara? Vamos pegar aqui um Windows normal, esse é um Windows 10, né? Tá tendo um pouquinho de trabalho aqui para iniciar. Deixa eu pegar aqui. Ver se tem alguma coisa aqui que a gente pode estar parando para melhorar a nossa conexão, tá?
Vamos ver aqui se a gente já tem uma conexão estável. Acho que vai dar para brincar, né? Vamos estar procurando aqui um PowerShell, né? O usuário gosta muito de PowerShell, né? PowerShell é nosso querido do dia a dia aí de Red Team, de exploração de Windows, né? Ele ganha de longe aí de um ambiente que tenha só CMD, né? Só voltando aqui, estava até configurando a questão de fonte aqui, né, para ficar um pouquinho melhor para a gente, né? E esse é o nosso querido Lancelot, né? Se a gente tentar até aqui rodar como administrador, né, um PowerShell, a gente vai receber aqui uma permissão deny solicitando aí uma credencial administrativa, né? Então, o Lancelot não tem não está nem no grupo administrativo da sua própria máquina, que é o ideal. Mas vamos lá, tá? A gente vai estar entrando aqui na pasta de documentos, né, do nosso querido Lancelot. E vamos estar criando aqui um novo documento de texto. Por quê, cara? Vamos lá. Eu preciso trazer para essa máquina o Rubeus, né, que a gente vai executar dentro da perspectiva do usuário. Então, eu preciso trazer para essa máquina o Rubeus que antes mencionado. Só que eu preciso pensar em algumas coisas. Não é porque aqui é um treinamento só de Kerberoast, né, que a gente também não vai mostrar algumas coisas um pouquinho mais legais, mais de Red Team, mais pensamento assim ofensivo e de evasão. Há modos de você adicionar coisas dentro da máquina, né, que é transferência de arquivo. E, cara, não podemos aí pensar em transferir um arquivo diretamente via aqui wget, né, da vida, ou Invoke Expression, até que o Invoke Expression é um pouco melhor do que baixar o arquivo, né, mas não é o ideal. Por quê? Ele fica até com uma mancha da internet que a gente chama, né, que ele tem um registro de onde foi baixado e tudo mais. Você faz uma conexão ali com o Firewall, faz uma conexão com o IP, baixa um executável. Cara, isso é totalmente detectável. Então a gente vai pensar em formas de entregar esse binário lá dentro, né, sem levantar tantas suspeitas assim. E como que a gente vai fazer isso? Cara, simples, confia, quer ver? A gente tem ele aqui, né, e a gente vai pegar esse carinha, o Beus aqui, e vamos transformar esse cara. Vamos pegar aqui. E vamos transformar esse cara em base 64. Tá? Vamos ler todos os bytes dele aqui, né? E usar a classe aqui de IO file aqui, né? E vamos transformar esse cara em base 64. Vamos utilizar aqui também o bytes, né? Trazendo ele para base 64, fazendo a conversão e jogando ele todo para dentro desse arquivo. E a gente vai pegar esse base 64 e vamos criar um novo arquivo aqui chamado base64.txt. Então, se eu der um notepad aqui no base64, a gente tem aqui o Rubeus. Isso aqui é o Rubeus, né? Totalmente em base64. E é ele, igualzinho. A gente vai dar um Ctrl C aí e a gente vai entrar no nosso RDP novamente, tá? Então, se a gente voltar aqui, a gente está no RDP, lá na nossa máquina 110, né? Vamos editar esse arquivo aí de notas, que percebe, está até na pasta documentos, né? Então, se você criou uma pasta ali, se você criou um notas.txt dentro da pasta de documentos, cara, isso é bem tranquilo, é relativamente legítimo, relativamente menos detectável do que você baixar da internet. E a gente tem aqui já dentro da máquina o Rubeus, só que em base 64. Tá, o que a gente vai fazer com isso, tá? A gente vai estar
recriando o arquivo. Da mesma forma que a gente criou o arquivo em Base 64, a gente vai estar recriando ele, desfazendo aquilo que a gente fez, né, trazendo ele para o exe novamente. E, cara, onde a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso no Downloads. Por quê? O Downloads é uma pasta comum também de ter downloads. Então, quando eu fizer um download, cara, é muito possível que eu faça nessa pasta, não vai ser tão detectável assim, por exemplo, de eu fazer um download na temp, né? No Windows/temp, que isso aí, malwares, detecção, isso aí alerta qualquer tipo, até o mais simples, só que o mais simples sistema de defesa pega isso. E a gente vai estar utilizando aqui o quê? A gente vai pegar o conteúdo de notas que está... Deixa eu entrar lá em documentos de novo. Beleza? Notas está aqui. A gente vai estar pegando o conteúdo de notas. E vamos estar adicionando ele dentro da variável de ambiente aqui A, né? Então, A agora contém todo o conteúdo, né? Isso aqui é um get content, é o famoso cat também aí dentro do Linux, né? Ele está tendo conteúdo aqui de A, né? Se eu até executar aqui o conteúdo, ele vai executar para a gente, ele vai mostrar aqui que tem o conteúdo de Base 64 lá, né? E o que a gente vai estar fazendo, cara? A gente vai converter essa variável A, conteúdo que está dentro dela, e vamos trazer ele de volta, né, para o string, né, from base 64 for string, né, e a gente vai trazer ele para aquele sistema de bytes inicial que ele tinha. E como que a gente vai estar salvando esse cara? Vocês lembram lá da pasta downloads? Né? A gente vai estar gravando esse cara lá. Que a gente vai usar aqui, de novo, a classe de IOFile aqui. E vamos escrever esse bytes aonde, cara? Users, Lancelot, downloads, Chrome, setup.exe. Aí é outro caso. Cara, eu vou colocar um Rubeus dentro da máquina e vou simplesmente dar o nome ele de Rubeus? Claro que não, né? Claro que não. Então vamos dar ele um nome assim mascarado, né? Essa é até uma técnica de evasão de defesas que tem no MitraAttack, que é de masquerade. E então a gente vai dar um nome bonito para esse binário, né? Por quê? Chrome Setup é o instalador do Google Chrome, né? O navegador. Então, se a gente voltar aqui, ó, e ir lá em Downloads, a gente já tem um cara aqui e percebe que, ó, 103, 10, 1 milhão, na verdade, né? 1 milhão, deixa eu só dar OK aqui no negócio, beleza, 1 milhão, terminando aqui com 72, se a gente voltar aqui no nosso PowerShell, na nossa máquina física, a gente tem até o tamanho dele aqui. Então, cara, foi simplesmente perfeita a conversão. Em teoria, nós não perdemos nada, né? Poderia até tirar um hash depois dele para isso, mas ia validar normal. E beleza, vamos lá, cara. A gente já tem aqui o nosso Chrome install. E por que disso, tá? Por que disso? Sistemas de detecções de execução de arquivos, né? Por exemplo, um CIEM. Um CIEM, ele tem o Windows, né? Ele tem um Event ID que é o número 4688, de criação de processos, né? E o que acontece com esse Event ID? Cara, se ele não tiver configurado, ele só vai enviar esse cara. Então, quando eu executar Chrome setup.exe dentro da máquina, lá no CIEM, para o analista, para as regras de detecção, não vai aparecer Rubeus, não vai aparecer command lines, né, comandos depois aqui do Chrome Setup, só vai aparecer Chrome Setup. Se a gente até executar ele aqui, para ser um exemplo mais claro, se eu dar aqui um Chrome Setup -H, né, que daí ele vai me dar todo o help aí do Rubeus, que é grande pra caramba, né?
a gente vai ver aqui que ele tem um argumento aqui de "-h", né? Dentro de uma detecção, por exemplo, que é um CIEM, se ele não estiver bem configurado, só vai aparecer Chrome Setup, independente das coisas que eu colocar aqui subsequente, né? Então, ele não vai conseguir se basear por isso aqui, né? Existem algumas outras formas de detecção, né, de CIEM, que sim vai aparecer, mas aí precisa de ajustes adicionais, né? Por exemplo, a instalação de um Sysmon, que até no nosso treinamento eu vou mostrar um pouco mais sobre isso, que praticamente a maioria não vai fazer, porque exige ajustes adicionais fora do padrão. Então, é uma empresa ali que tem que estar muito coerente com a questão de segurança, tá? Então, beleza. A gente tem aqui o nosso Rubeus Chrome Setup, né? O que a gente vai fazer com esse cara? Autenticado, dentro daquela linha de raciocínio nossa, nós vamos enumerar o SPN, né, que é o Service Principal Name. Você pode fazer essa numeração com Power View, você pode fazer essa numeração manual, você pode fazer essa enumeração via Bloodhound, Sharphound e por aí vai. Existem inúmeras formas de fazer essa enumeração. O Rubeus, ele já tem um módulo que ele faz a enumeração e o despejo desses tickets. Então, ele é automático. Ele vai lá fazer a sua fase, né? Ele vai fazer o reconhecimento, a consulta EUDAP e depois vai despejar esses tickets. Se a gente dá aqui Chrome Setup.exe com o argumento Kerberoast, né? Ele vai fazer esse processo, ele vai lá no Domain Control, né? Ele vai fazer uma consulta EUDAP, né? Que é aqui, ó, Sun Account Name Type, né? Sun Account Type, na verdade, Service Principal Name, né? Fora o KRBTGT, e ele vai procurar por essa consulta EUDAP aqui, do User Account Control, né? E ele vai trazer os nossos Service Principal Name, que são as contas de serviço que são vulneráveis a Kerberoast, né? Então, a gente já tem aqui dois caras, tá? Ele mostra pra gente. A gente tem o Sun Account Name aqui, Web Service, né? Que tem até aqui os grupos e tal, seu path, o serviço, né? Então, ele é um serviço web, né? A última vez que foi setado a senha, o tipo de hash, né? E a gente tem o hash do nosso cara. Lembra lá que qualquer um pode fazer a solicitação do ticket, né, do TGS, desde que esteja autenticado? Então, é isso que aconteceu aqui agora. E é aquele ponto. Toda a criptografia desse hash, do KRB5TGS, depende exclusivamente da força da senha, porque ele é criptografado com a senha da conta de serviço, né? E é aí que está principalmente a maioria das falhas. Por quê? Cara, conta de serviço tem senhas, na maioria das vezes, ridículas, como service@123, webservice@123, empresa@123, né? Por exemplo, a gente está aqui na HackerOne, né? Poderia ser HackerOne, né, com o H maiúsculo, @2023, 2024, 2020. É simplesmente ridículo. Por quê? Cara, as pessoas não sabem dessa vulnerabilidade. A maioria das pessoas que administram a rede. Então, ela não sabe que colocar uma senha fraca aqui nesse web service, ela está criando uma vulnerabilidade dentro do ambiente, né? Então, é comum, por incrível que pareça, é comum. E aqui a gente tem um segundo cara, tá? Que é o nosso Ronin.spn, que é o quê? É mais uma forma de detecção do Kerberoast. Por quê? Quando você realiza o Kerberoast, lembra lá, ele vai enumerar todos os SPN. E depois de enumerar esses SPN, ele vai fazer o despejo desses tickets, né? E, cara, onde que está a detecção nisso? Esse Ronin SPN é um Ronin bot. Ele não existe, esse serviço não existe. Não tem nenhum motivo legítimo para alguém dentro do ambiente solicitar um ticket para esse cara, solicitar um TGS. Por quê? Ele não existe. Então, simples, quando alguém solicitar, quando alguém interagir com esse Ronin.spn, cara, é um ataque de Kerberoast e você vai ser detectado, você vai ser pego, né? Então, qual que é uma forma de bypass nesse tipo de detecção? Você enumerar corretamente as contas
antes de fazer o despejo em tudo. Então, se você vir aqui no default, bater um Rubeus, né? Se você conseguir executar um Rubeus no default aqui e bater um Kerberos, cara, você vai ser detectado, sua operação vai falhar, você vai ser bloqueado, e já era, acabou a brincadeira, né? Então, para isso, tem um método que eu falei. Você enumera as contas, identifica qual que é o Run SPN. Claro que não vai ter Run SPN, né? Isso é um exemplo, mas você consegue identificar por um outro fato que eu vou mostrar um pouco mais depois, né? E você consegue fazer o dump, né? E fazer o dump de um usuário específico. Por exemplo, aqui a gente tem dois caras, né? A gente tem o Run SPN, mas também a gente tem o nosso Web Service, que é o cara que a gente vai fazer o dump, de fato. Aí a gente tem aqui, ó, Chrome Setup, rubeus.exe, módulo Kerberos, /user, que a gente vai passar o usuário específico que a gente quer dumpar. A gente não quer realizar o dump, a solicitação de TGS para todos. A gente quer fazer só para o Web Service. E aqui a gente tem o NoWrap, né, que é simplesmente para ele não quebrar isso aqui, ó, não quebrar essa linha, né, porque a gente vai precisar quebrar esse hash depois. E se ele tiver quebrado o base64 aqui, ele vai atrapalhar um pouquinho o nosso processo, né. Então a gente vai fazer aqui, ó, a solicitação do nosso Web Service. Deixa eu só olhar aqui. E ainda está aqui. Acho que a nossa aplicação ela deu um pouquinho de trabalho aqui já, hein? Já estamos recebendo algum tipo de bloqueio. Falei que não dá para executar direto, mas esse é um módulo que a gente pode estar realizando para não ser pego, tá? Não ser pego nisso. Antes de você executar um Kerberos geral, você analisar as contas, né? E fazer a solicitação de um usuário específico. Mas beleza. Esse aqui é um exemplo do contexto do usuário. E você vai me perguntar, cara, precisa eu estar utilizando a máquina, né, desse usuário? Se eu não tivesse acesso a esse RDP, o que eu ia fazer? Se eu não tivesse acesso físico a essa máquina, o que eu ia fazer, o que eu ia executar? Não precisa. Você não precisa. Você precisa ter credenciais dentro do domínio. É um usuário autenticado. Você não precisa estar nessa máquina. Você pode comprometer essa máquina via ali um phishing, alguma coisa do tipo, mas você não precisa necessariamente estar nessa máquina. E eu vou mostrar isso também, tá? Deixa eu estar fechando aqui, né, essa sessão. E a gente vai estar utilizando dessa vez, cara, o Impact para isso, tá? O Impact aqui, ele é uma versão excelente, um módulo de evasão muito bom, por quê? Você não precisa executar na máquina. Então, se a máquina tiver algum tipo de antivírus, EDR e tudo mais, detecção na própria máquina, você não vai ser pego se for executado dessa forma. A única interação que você tem é da sua máquina, né, com o Domain Controle, né? E você não precisa, de fato, solicitar no Domain Controle principal. Pode ser qualquer outro Domain Controle dentro do ambiente, né? E a gente vai estar executando ele aqui. E agora vocês vão ver a senha do nosso querido aí Lancelot, né? Que a gente vai estar utilizando aqui um Python, né? O Impact se você der um pip install Impact, você já vai ter essa suíte aqui para você utilizar. E dentro dele, né, tem alguns exemplos, tem esse getUsersSPN.py, que é esse cara que a gente vai estar utilizando para fazer isso, tá? Para fazer essa requisição. E a gente vai estar apontando aqui o nosso domain controle, né, que é o 100.100, o nosso domínio que é camelot.local, né, aí tem toda a fase de reconhecimento para você identificar o domínio e tudo mais. E é o nosso usuário, que é a nossa credencial válida, lembrando que ela não é uma credencial que tem superpoderes, não é um domain admin, nem admin local o Lancelot era, né? E a gente tem a senha aqui do nosso querido Lancelot, que é cavaleiro mais forte, né? Pega a referência. E a gente vai estar fazendo um request com ele, né? E fazendo esse request, tá? Ele vai fazer o mesmo processo ali do nosso querido Kerberos no Rubeus, né?
e totalmente stealth, porque ele está fora da rede, né? Lembrando que a gente tem um segundo aqui, que é o Run SPN, né? Então, a gente pode tirar ele, a gente pode fazer uma enumeração primeiro dos SPN, né? E depois executar somente no cara que a gente quer, que é o Web Service. E lembrando, tá? Eu ia mostrar como a gente consegue identificar umas contas, né? E algo muito interessante é isso aqui, ó. Last Logon. Uma conta normalmente de honeypot, né? Normalmente ela nunca vai ter um logon, ou pelo menos não vai ter um logon tão próximo dos logões normais ali de web service, de um SQL Server e por aí vai. Então, uma das formas de você identificar uma conta que provavelmente é um honeypot é o último login dessa conta, né? Então, aqui, evadindo ela, depois que você fez ali toda a sua enumeração, a gente pode fazer o mesmo processo, só que agora requisitando o usuário web service, né? Então, a gente não vai requisitar mais o SPN, não vai requisitar um TGS e vai evadir a detecção de um possível honeypot. E a gente já vai ter aqui o hash desse cara, né? Que é esse ARB5TGS, né? Que a gente vai estar copiando aqui. E seu hash underline tgs.txt. Né? E a gente vai estar salvando ele aqui. Então, dá um cat no nosso querido hash aqui, ele vai estar aqui dentro. Então, já salvamos o hash desse cara. E agora, a gente vai brutar isso. Como? Como? Né? A gente vai utilizar o John, né? Porque lembra lá que a criptografia desse ticket depende da senha, né? Então, cara, brutou isso aqui, a gente tem a credencial, né? Outro ponto que eu acho que eu esqueci de mostrar, deixa eu ver aqui se tem na requisição de cima. Aqui, ó, isso aqui também você vai descobrir, né, na sua enumeração. O nosso querido Web Service, ele faz parte do DomainAdmin. DomainAdmin é simplesmente quem vai mandar em todo o Active Directory, é quem tem as maiores permissões, né? Ele pode logar em qualquer máquina, ele pode mudar qualquer tipo de configuração e por aí vai. Cara, é comum contas de serviço ser DomainAdmin? Muito, muito. Por quê? Contas de serviço normalmente precisa de privilégios, né? Privilégios para fazer alguns tipos de movimentações, algumas funções do seu serviço. E o que acontece? Administradores da rede não sabem administrar muito bem essas permissões. E o que essas pessoas fazem? Cara, em vez de ir lá limitar a permissão disso, para isso, para aquilo e para isso, ele vai lá e dá a permissão de DomainAdmin para a conta. Por quê? Porque na cabeça deles isso nunca vai acontecer. E é aí que a gente brinca. Existem casos de mercado onde empresas perderam milhões por causa desse ataque. Tá? Porque, como eu mostrei para vocês, só precisa ter uma conta, você executou o Kerberos, você tem um hash, você brutou o hash, você comprometeu essa conta. Se você é DomainAdmin, você pode criar uma GPO, uma política de grupo, você pode espalhar um ransomware, você pode fazer tudo, né? Tudo. E contando um pouco mais sobre assuntos, por exemplo, de operações que eu já tive, né? Eu fiz uma operação em uma grande empresa, né, do ramo aí, né, nem posso comentar, mas é uma grande empresa do Brasil e externa. E no primeiro dia, né, depois de muita análise de ambiente, tudo, eu executei esse Kerberos, e quando eu peguei esse hash, eu dei o hash para o estagiário, falei que ele, cara, esse serviço, ele é DomainAdmin da empresa. Bom, a sua função daqui até o final desse teste de intrusão, dessa operação de Red Team, é quebrar esse hash, cara. Se você quebrar esse hash, nós estamos dentro, nós temos DomainAdmin e o teste de invasão praticamente acabou. Acabou que essa senha era forte, só que ainda assim eu consegui comprometer de outras formas, né? Eu dei esse hash para ele na parte assim da tarde do dia
E antes das 4 horas da manhã eu já era domain admin do ambiente, já tinha acesso full, 4.000 máquinas, 16.000 usuários e por aí vai. Outros exemplos disso outras detecções da minha época de SOC, né? Quando eu trabalhava ali na parte de Blue Team. Cara, chegava muita detecção de pentests ou de execuções parecidas que simplesmente o pentest ou maliciosamente a pessoa comprometeu o ambiente do cliente simplesmente com o Kerberos. Então, essa técnica é uma técnica muito eficaz mesmo, tá? E vamos lá quebrar esse hash, né, cara? Vamos lá quebrar que a gente já está delongando aqui pra caramba. E aqui a gente tem, né, o nosso hash TGS aqui, e a gente vai estar utilizando o nosso querido John, né, para estar quebrando esse carinha. E deixa eu pegar aqui. E a gente vai estar utilizando aqui, ó. Só quero ver se nossos queridos estão tudo aqui nas suas respectivas pastas. Beleza. E o John aqui também. Eu vou estar deixando, tá, o link dessas ferramentas, é bem simples. O John é só baixar e o XZ vai funcionar aí. E também o Rubeus, tranquilamente achável na internet, mas eu vou deixar aí também. O Impact, né, a suíte do Impact também eu vou deixar. E as checklists também, vou deixar o link para você estar baixando. A checklist é bem interessante, ela tem aí várias word lists, né, para o ambiente, vários cenários, né, brute force diretórios, senha, usernames, a fuzzy e por aí vai. E a gente vai estar utilizando aqui, ó, o John, né, o John Derip, para estar brutando esse KRB 5 aqui, a versão 5 do Kerberos, e um TGS, que é o formato. O nosso hash, né, que está dentro do arquivo, e a word list que a gente vai estar passando aqui, né, vai ser essa duck underline password list aqui. E a gente vai estar executando, né? E ele executa muito rápido, né? Então a gente pode ver aqui que ele teve uma execução assim absurda e esse formato de hash realmente tem. Então, se você tem ali placas, uma RTX, por exemplo, você pode deixar isso em operações durante 1 semana, 2 semanas tentando quebrar esse hash. Cara, que possivelmente você vai acabar sendo eficaz. E existem técnicas também de quebra dessas senhas, tá? Você não precisa passar o word list, você pode realizar de fato brute force, né, um ataque de força bruta, utilizando ali ideias de contas, né, por exemplo, o que eu dei de início, que era Hakuan, @2020, 2023, e cara, tem, tá? Uma das senhas mais utilizadas em empresas é empresa@ano. Aí você pode fazer 2020, 2020 para frente, 2018 para frente, cara, que você vai ser efetivo. Você pode ter certeza, tá? E a gente já tem aqui a credencial, né, que foi quebrada. Então a gente tem aqui uma simplicidade credencial, né? Claro que é para esse vídeo, mas você, como eu disse, você pode brutar isso durante 1 dia, 2 dias, 1 semana. Você tem o tempo ao seu lado, né? Então, brutou a credencial, cara, provavelmente você vai ser domain admin da empresa já assim que possível. Então a gente já tem aqui, passou hoje @123, né? Cara, vamos validar isso? A gente já tem a credencial do nosso cara. A gente pode fazer um RDP lá no nosso domain controle, né? Até aqui com o usuário do administrator, mas a gente pode estar colocando aqui Camelot, né, que é o nosso domínio, web.service, que é o nosso usuário aí comprometido, e a senha dele, password @123. Vamos lá. E a gente tem aí, ó, password @123, Camelot Web Service. Vamos lá, ó. E a gente já tem aqui o ambiente de Active Directory sendo aberto no domain controle aqui no 100, né, com full acesso. Agora a gente já é administrador do domínio. Podemos criar
usuários e fazer outros ataques que eu vou mostrar um pouco mais à frente em outras aulas, tá? E aqui a gente tem acesso ao Service Manager e todas as questões, tá? E para esse vídeo, pessoal, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado de Kerberos, né? É uma técnica realmente... eu gosto muito dessa técnica, é uma técnica eficaz, né? Bem bacana, bem da hora. E, cara, se você gostou, deixa aí o seu like, fala com o Lucas. Cara, eu quero ver mais conteúdo de Red Team, né? Traz o Francisco mais vezes, traz o Tristão mais vezes, que eu quero ver conteúdo de Red Team aqui. Se inscreva no canal, cara, dê uma olhada lá no HackerOne Pro, porque a gente está fazendo um material bacana. A gente vai sair com um treinamento aí, depois dessas aulas no YouTube, lá. Então vai ser um treinamento focado muito em operações de Red Team, onde eu vou explicar o que é Red Team, como planejar uma operação de Red Team, né, as fases da operação, como você executar essa operação de fato, né, e vai ter vários ataques como esse, e muito focado na questão também de detecção, porque um Red Team ele tem que aprender a não ser detectado, ele tem que transformar os seus movimentos em ações legítimas do dia a dia, ou parecer legítimas, né? Mas é isso, pessoal, fica para a próxima aí, te espero na próxima aula, e, cara, deixa o like, manda pro seu amigo aí que quer entender sobre Active Directory, marca aí, ele deixa o comentário, e é isso aí, falou? Beleza?